Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal ela.com você. Eu sou Elana Gomes, estou aqui hoje para conversar com você um pouquinho a respeito de o que aconteceu comigo. Gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quero te convidar para estar clicando e ativando o sininho. Se você já é inscrito do canal, deixe seu like aí, porque o YouTube está contabilizando esses vídeos que vocês gostam. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo, o próprio YouTube vai colocar esse vídeo para você. Ele vai te notificar através dessa todas que você clica, quando você clica em todas, tá bom? Eu quero estar falando com você hoje sobre esse momento singular na vida da gente, né? O que eu estou fazendo aqui. Exatamente 12 meses atrás, quero te contar algo que aconteceu comigo que mudou toda a minha vida. É uma história muito bonita, a história que aconteceu comigo. Isso, exatamente. Gente, muita felicidade. Meu coração hoje está transbordando de alegria. Eu acabei de chegar da igreja. Hoje foi o primeiro domingo do mês, né? Vou dizer o dia, hoje é 6 de setembro de 2020. E eu estou com meu coração bem alegre. A minha alma está alegre, meu coração está alegre. É um dia de júbilo na presença do Senhor. A palavra é gratidão. Deixa eu te contar por quê. O que aconteceu comigo. Há 12 meses atrás, eu estava sendo protagonista de uma nova história dentro do grupo, né, onde nós trabalhamos, o ministério. Hoje, Ministério Casamento Restaurado Plano de Deus na minha e na sua vida. Você que é do grupo e chegou agora não deve conhecer muito da nossa história. Esse ministério, esses grupos foram criados por uma pastora abençoada, usada. Ela é uma missionária muitíssimo usada nas mãos do Senhor. O nome dela é Teca Cristina. Nós hoje trabalhamos numa rede que é uma rede abençoada pelo Senhor. E através dessa rede, nós temos o conhecimento da verdade, né? O Senhor tocou no coração dessa pastora, missionária, serva, psicóloga, uma professora excelente que me ensinou praticamente 90% do que eu aprendi no deserto, né? Daquilo que é do homem, que eu posso dizer, chamado do homem. E no dia 6 de setembro, né? Foi então que isso aconteceu. E eu quero te dizer que hoje é um dia de gratidão na minha vida, é um dia de muita felicidade, é um dia que eu não tenho como deixar de agradecer ao Ministério Casamento Restaurado Plano de Deus na minha vida, a nossa pastora que ouviu a voz do Senhor. Por isso que eu digo que é importante você ouvir a voz do Senhor, ouvir o chamado, estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes o Senhor não quer ajudar só você, né? Então, através desse ministério, através desse chamado, desse propósito que o Senhor Deus teve com a pastora, hoje eu estou aqui. Há um ano atrás, né, num dia como esse, eu estava sendo levantada ADM, né, coisa que para muitas pessoas não tem significado nenhum, mas isso começou ali a trazer-me uma responsabilidade, a trazer-me mais interesse além do normal, né, a ponto de despertar em alguém aquilo que chamava a atenção dela era o interesse pela verdade, o interesse pela caminhada, o interesse por estar na presença de Deus, o interesse por ensinar, por querer falar do amor de Cristo. E eu creio que uma das maiores qualidades que nós podemos ter como líderes, como à frente de qualquer trabalho, como líder da sua casa, como serva, como esposa, como mãe, né, como professora, como cuidadora, não importa, é o interesse de falar a verdade, de conhecer daquilo que você vai estar falando. Então,
Eu creio que quando a gente nota isso em alguém, é algo que nos alegra, né? Que aquela pessoa está com sede de aprender, com sede de saber mais para poder repassar, né? E não para guardar. Então eu fico feliz quando eu me lembro dessa caminhada, né? O que eu estou fazendo aqui? Como muitos de vocês, quando eu cheguei, eu não entendia nada. Eu não tinha noção do que era deserto. Eu não tinha noção de que o Senhor podia transformar todas as coisas. Eu não tinha noção do que podia acontecer na minha vida. Eu não tinha noção que eu ia chegar até aqui de maneira nenhuma. Então, o que eu tenho para te dizer é que a primeira coisa que eu aprendi foi me submeter a Deus, né? Quando eu cheguei no grupo, a gente trabalhava de uma maneira, o grupo em si trabalhava de uma maneira, a estrutura era de uma maneira, o modo de conduzir era de uma maneira, mas o principal nunca mudou, sempre foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, sempre foi colocada à frente a vontade do Senhor, os projetos do coração de Deus e não do coração do homem. E esse é o primeiro passo para que as coisas funcionem. Você trabalhar a disponibilidade do Senhor, do reino, e fazer aquilo que vem direto do coração de Deus e não do coração do homem. Muitas pessoas passaram. Eu vi gente triste e feliz com aquilo que o Senhor começou a fazer na minha vida, né? Falar de mim, falar do amor de Deus pela minha vida é algo que me deixa constrangida pelo amor que o Senhor tem. A gente não entende como o Senhor Deus pode nos amar de tal maneira a presentear-nos com tanta alegria, sabedoria, com tanto entendimento. A gente não entende que o amor de Deus, ele é tão grande que ele vai nos transformar, né? Como se tivesse uma folha seca ao vento em uma folha verdinha, porque ele começa a injetar em nós a alegria de ser servo, a vontade de beber da água da fonte da vida. Tudo isso o Senhor faz. Gente, é uma coisa maravilhosa. Eu vou dizer para você que está aí hoje, que chegou nesse deserto e não entende nada. Só submeta-se a Deus. Só entregue seu coração nas mãos dele. Só deixe ele trabalhar em você, né? Muitas pessoas me procuram no privado e falam assim: pastor, eu não entendo posicionamento, eu não entendo posicionamento. Leia, querido, vá à presença do Senhor, entra no seu quarto de guerra, entra você e o Senhor pergunte para ele o que ele quer de você, o que o Senhor está requerendo de você, para que é que ele te separou. E entenda que é você e ele nesse momento. Mais uma coisinha que eu quero dizer para você a respeito de posicionamento. Quando eu me posicionei, foi a partir dessa data que o Senhor começou a agir. Muitas pessoas perguntam: pastora, quanto tempo de deserto você tem? E muitas vezes eu falei assim: olha, eu nunca contei. Eu comecei a contar o meu tempo de saída, não de entrada. Comecei a contar o período em que eu me posicionei diante do Senhor. E quando eu fui levantada, a ADM, né, no grupo, há 1 ano atrás, eu já estava posicionada. E o Senhor já começou a olhar para mim de maneira diferente. Como filho que pede. E a palavra diz que todo aquele que pede, recebe, né? Como filho de Deus. O que eu tenho para falar para você hoje, meu querido, é que esse foi um passo que mesmo sem entender, que mesmo sem saber na realidade tudo que o Senhor poderia fazer na minha vida, todas as bênçãos que Ele poderia derramar, de tudo que Ele poderia trazer e transformar na minha vida, mesmo sem saber que Ele poderia me trazer até aqui, né? Muitas pessoas me perguntaram: qual a garantia que eu tenho se eu me posicionar que realmente meu marido vai voltar? E eu respondo assim: a garantia que você tem é a palavra de Deus. A garantia que você tem é a Bíblia. Tá tudo escrito, é revelado. Por isso que eu peço, eu aconselho, eu oriento vocês a lerem a palavra de Deus. A orientação, quando ela vem do Senhor, ela não falha. Né? Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Quando a gente cita Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com esse mundo. O que nós estamos querendo dizer para você? Que as coisas vão acontecer, que o mundo ele vai continuar girando da maneira errada porque ele jaz no maligno, mas que você tem como sim conseguir transformar essa situação que
está dentro de você, essa situação que está acontecendo e você não tem controle. Mas quando você coloca as emoções, você dá o controle, é como se fosse um controle remoto que você entrega na mão do Senhor, Ele começa a controlar a situação para você. E eu te digo, meu querido, minha querida, se me contassem que há 12 meses, né, atrás, voltasse lá e falasse assim, você vai ser uma administradora. Eu ia falar, não é verdade. E depois me falasse, você tem um chamado. Eu ia dizer, que chamado? Eu relutei muito, porque eu não entendia como Deus ia usar uma pessoa como eu. E não era só pela incapacidade dentro da questão de entendimento da palavra ou não. Era do porquê, era duvidando como uma pessoa dilacerada, como uma pessoa fragmentada naquele momento, serviria para algum propósito. Para que é que o Senhor precisa de mim? Tem tanta gente capacitada, tem tanto teólogo, tem tantos ministros, tem tanta gente aí com formação, fazendo, terminando teologia. Para que ele quer a mim? Qual é o sentido dele precisar de mim? Ele não precisa de mim, né? Mas o Senhor, ele veio revelando-se aos poucos, contando dia após dia qual era o entendimento dele. E eu posso dizer que Deus colocou os sonhos dele para mim dentro do meu coração. E hoje eu consigo entender os sonhos de Deus para minha vida, né? E em muitos momentos eu fugia muito. Eu não gostava, eu não acreditava que isso podia acontecer. Como que alguém pode ser pastor na internet? Né? Como que alguém pode ser ordenado dessa maneira? Como que alguém pode ser responsável por um grupo desse modo, nesse nível? E o Senhor, ele revela, o Senhor, ele muda, ele transforma, né? Como que o Senhor consegue trazer às nossas vidas algo novo, derramar, né, o óleo na nossa cabeça através da sua unção. E quando o Senhor escolhe, está escolhido. E o particular que você deve ter com Deus, você hoje que está vendo esse vídeo, sobre o que você está fazendo no deserto, é porque Ele te escolheu. Lá no canal tem sim 2 videozinhos escrito falando sobre isso. Ele escolheu você. Dá uma olhadinha lá e vê por que é que ele te escolheu. E eu fui descobrindo aos pouquinhos por que ele me escolheu. Qual era o intuito dele ao pegar essa ovelhinha aqui, toda cheia de carrapicho, né? Toda grudenta, suja lá do rebanho, do mato, maltrapilha, né? Toda feia, amargurado, coração triste, né? Largada, perdida, né? Com os pensamentos embaralhados, né? Mesmo estando no meio do rebanho, estava desse jeito. E ele começou a tratar minhas feridas, começou a tratar comigo, começou intimamente a sondar o meu coração. E ele viu tudo que estava ali, começou um projeto lindo. E hoje eu só tenho a agradecer. Casamento Restaurado, plano de Deus na minha vida, Ministério CRPD. É um presente de Deus, é um presente que eu jamais, jamais poderia sonhar em ter. Pastorear é algo que te dá alegria todos os dias, porque você consegue entender o renovo de Deus na vida das pessoas, o fôlego de vida através de uma palavra do consolo do Espírito Santo de Deus. É algo que transforma você e aquele que está em volta. A palavra diz que o primeiro a acender uma candeia é o que se ilumina. Ele vai ser o primeiro a iluminar-se. Aquele que acende a luz é o primeiro que se ilumina, porque ele está muito próximo, né? Como dizem, sempre fica um pouco de perfume na mão de quem oferece flores. Então, ser serva do Senhor, ser serva do Deus vivo, é algo que não tem medida, não tem preço, não tem valor, não há dinheiro. Acho que se eu ganhasse hoje o maior presente do mundo, eu não estaria tão feliz. O culto foi maravilhoso. De manhã fomos ao monte, o Senhor falou abundantemente. A experiência do monte tem sido cada dia uma novidade na minha vida. Agora nós tivemos a ceia. O dia foi cheio de vitórias. E de vitória em vitória, o crente vai vencendo, passando pela prova e dando glória a Deus. Quero deixar para você aqui essa pequena mensagem, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou cumprindo o chamado. Eu estou vivendo o chamado. Tá doendo? Tá. Tá sendo diferente? Tá. É algo novo? É.
mas é algo que eu amo fazer e o Senhor conhece o meu coração, Ele conhece meus desejos, Ele conhece a minha história, Ele conhece todos os meus defeitos, Ele sabe o princípio, o meio e fim. Eu já fugi, já. Eu já chorei, choro. Já gritei, grito. Já gemi, gemo na presença do meu Deus, na presença do Rei, na mesa do Rei. Eu não trouxe nada para a mesa, mas Ele está comigo, com sua vara e seu cajado. Então, meus amados, minhas amadas, continuem caminhando. Não queira entender tudo de uma vez. Não queira entender o projeto todo. O Senhor, Ele vai tratar contigo. O processo é longo, a caminhada é extensa, mas acredite, lá no final, você vai ter a coroa de vitória. Né? A palavra diz que aquele que vencer herdará a coroa da vida eterna, né? Nós vamos morar na Nova Jerusalém e nós teremos a nossa coroa, né? Cada um vai ter a sua coroa. Amém? Gente, agradeço. Um beijo no coração de vocês. Alegria, paz, felicidade, amor, saúde. Não deixe de se inscrever, tá bom? Ela.com você.